Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, sejam bem-vindos! E hoje eu vim mostrar para vocês as leituras que eu fiz no mês de março de 2022. Bom, gente, quem está assistindo esse vídeo em abril de 2022 sabe que eu tô sumida. Eu deixei um vídeo aqui no canal para vocês avisando que eu ia dar essa pausa aqui, porque eu tô vivendo uns 2 ou 3 meses muito puxados no trabalho e em vários outros projetos que eu tô fazendo paralelamente. Além disso, eu fiquei doente, e não foi só o que eu falei lá no outro vídeo. Depois disso, eu ainda tive uma lesão no ombro, que eu tô fazendo natação e acabou machucando um pouquinho. Como eu fiquei 2 anos da pandemia aí praticamente parada, a minha musculatura, as minhas articulações estão enferrujadas. E eu tô pegando firme na natação esse ano, só que o meu ombro falhou um pouquinho. E além disso, ultimamente eu tive uma espécie de sinusite, então eu fiquei toda congestionada aqui no rosto, entupida. Ainda tô com a voz um pouco fanhosa, né? Desculpa aí por isso. E um pouco de tosse. Mas já estou praticamente 100%. Só que o trabalho continua, então vai continuar tendo essa pausa aqui no canal. Só que, como eu tinha dito no outro vídeo, eu gosto muito de registrar as minhas leituras do mês e eu queria também registrar os livros que chegaram aqui no mês de março, que é o vídeo de book haul. Na verdade, eu estou fazendo uma pausa da pausa do canal para mostrar aqui os livros que eu li durante o mês de março e depois para mostrar os livros que chegaram durante o mês de março em outro vídeo para vocês. Então vamos aos livros, lembrando que se você quiser adquirir qualquer um deles pela Amazon, você pode utilizar o meu link que fica sempre aí no box de descrição e me ajuda muito a manter o canal, ao mesmo tempo em que você não paga nada mais por usar o link. Então são só benefícios para mim e para vocês. E eu vou começar falando por um livro, o único e-book que eu li no mês de março, que foi O Mundo Resplandecente, da Margaret Cavendish. Foi publicado aqui no Brasil recentemente pela editora Plutão e a tradução é da Milene Cristina da Silva Baldo. Esse livro, O Mundo Resplandecente, é de 1666 e a Margaret Cavendish é uma autora inglesa, filósofa, também conhecida como Duquesa de Newcastle. E esse livro, ele é, na verdade, um adendo a um outro livro científico e filosófico que ela publicou. E o intuito do Mundo Resplandecente era servir como uma espécie de divulgação científica para um público mais leigo. Então ele conta a história de uma moça que é raptada e acontece lá um tanto de coisa. O fato é que ela vai parar no Polo Norte e o Polo Norte do nosso mundo se conecta com o polo de um outro mundo, que é o mundo resplandecente, uma outra realidade. Ela vai passar para essa outra realidade, vai conhecer criaturas que são misturas entre animais e seres humanos. Então ela chama de homens-urso, homens-raposa. São seres que têm as duas características, animais e humanas, porque eles se comunicam, se locomovem da mesma maneira que os seres humanos, mas eles também têm algumas especificidades. O que acontece é que essa moça vai virar a imperatriz do mundo resplandecente. E a partir disso ela começa a ter conversas científicas e filosóficas com esses homens animais que são seus súditos ali no mundo resplandecente. E são conversas que refletem vários debates que aconteciam na época, debates de astronomia, alquimia, ciências da natureza de uma forma geral. Ela fala também sobre espiritualidade, uma visão meio platônica da realidade filosófica, né? E mais coisas além disso vão acontecer, mas eu acho que aí o livro perde um pouco a linha do enredo. Vai ter uma guerra, por exemplo, mas aí eu já achei que o negócio meio que descambou. Claro, falando com os meus olhos de leitora do século XXI, tá bom? Porque não é um livro que ele é muito focado no enredo. Ele é focado no conteúdo, no que está sendo dito de informação ali dentro. Então eu gostei mais da primeira parte, vamos dizer assim, da primeira metade do livro do que da segunda. E esse livro, ele é considerado por alguns especialistas, não todos, mas por alguns especialistas, o primeiro precursor da ficção científica, antes mesmo do Frankenstein, da Mary Shelley, porque ele é um livro de utopia,
O mundo resplandecente é um mundo ordenado, onde as coisas funcionam de forma bem harmoniosa. Claro que é uma utopia que tem limites, porque ele revela muito da época em que ele foi escrito. Então existem limitações em relação ao que as mulheres devem ou não fazer, podem ou não fazer naquela sociedade. As questões de religião, por exemplo, de política, também são muito características da Idade Moderna. Hoje em dia, talvez pra gente não fosse uma utopia de verdade, mas naquela época era. E a protagonista do livro, quando vira imperatriz do mundo resplandecente, ela investe em ciência, ela começa a formar sociedades científicas ali naquele mundo, para que a ciência, a tecnologia, o debate filosófico se desenvolvam de uma forma muito progressista. Então, por isso, algumas pessoas consideram precursor da ficção científica, porque, de fato, é uma ficção, é um mundo que contém muita fantasia, mas que também contém ciência. E não dá pra negar que é um livro muito interessante na forma que ele é feito, na proposta dele. Só acho que ele não tem, assim, exatamente um enredo ou personagens muito cativantes, que é uma coisa que a gente no século XXI tá bem acostumado, né? Mas não era o intuito da autora. Mas fica a dica pra vocês, eu acho que esse livro só tem disponível na versão digital, tá bom? Também li, em março, Cesto de Tranças, da Natália Litvinova, tradução de Ellen Maria Vasconcelos, publicado pela editora Moinhos, aqui no Brasil. A Natália Litvinova nasceu na Bielorrússia, e coisa assim, de 4 meses depois que o reator de Chernobyl explodiu, e depois de uns 10 anos a família dela resolve migrar para a Argentina, fugindo da radiação que está ali na região. E esse livro tem 2 partes. Eu gostei muito, muito da primeira e não tanto da segunda. A parte 1 fala sobre os ancestrais da Natália, a aldeia dela lá na Bielorrússia. E a parte 2 ela é mais dispersa na temática. Tem a presença forte da natureza e da mãe da autora na parte 2, mas não é tão coesa quanto a parte 1, na minha opinião. Eu vou falar mais da parte 1, que eu gostei mais, porque a linguagem da Natália, dos poemas dela, é muito simples, mas ao mesmo tempo é extremamente potente naquilo que ela está contando pra gente. É potente no conteúdo, porque nessa primeira parte ela presta essa homenagem aos ancestrais, e é muito lindo, porque as paisagens e as práticas que a Natália narra em forma de poema aí na primeira parte, fala sobre as mulheres do leste europeu, os homens também, mas eu acho que o foco são as mulheres. Então fala delas colhendo tubérculos para sobreviver, fala delas cantando, e chorando, e sorrindo. Deixa eu mostrar para vocês aqui a letra do livro, porque é uma letra bem grande, espaçada, as margens são grandes, e mesmo em poucas palavras, de forma bem simples, a autora consegue nos passar alguns detalhes tão ricos. Por exemplo, ela fala do vestido amassado das mulheres, da ação do agachar-se para fazer uma colheita, ou então de passar uma linha por uma agulha, alguns conhecimentos tradicionais sobre cura, sobre espiritualidade ali daquela região. E também os lugares que ela descreve são muito, muito vívidos, assim, pelo menos na minha imaginação, ficaram, assim, bem reais. Uma aldeia cercada por bosques, as pessoas trabalhando nas suas hortas, tudo isso cercado de cavalos, papoulas, coisas bem características ali daquele lugar. E aí nessa primeira parte, a natureza em interação com o ser humano compõe o ambiente todo. E outra coisa é que as emoções e as características mais psicológicas assim das pessoas aparecem aqui nos poemas de uma forma transparente. Então, por exemplo, a ira, a cólera, a loucura, entre aspas, a coragem, a fome, a alegria, a saudade, a sensação de alerta, tudo isso ela consegue passar em pouquíssimas palavras, em pouquíssimos versos. Então eu quero agradecer muito a Bárbara, do canal B de Barbárie, que me deu esse livro de aniversário esse ano. Tá aqui o bilhetinho dela dentro do livro. Bah, eu adorei. Eu vou deixar aí no box de descrição, inclusive, um vídeo em que a Bárbara fala mais detalhadamente sobre o livro. E esse livro entra pra conta de uma das minhas metas para 2022, que é ler 10 livros que eu ganhei de presente. Só que esse ainda foi o primeiro que eu ganhei de presente que eu li esse ano. Não sei se eu vou atingir a meta de 10, mas um pelo menos foi. Também li esse mês O Pássaro Secreto, da Marília Arnaud. Essa capa maravilhosa que eu piro toda vez que eu vejo.
publicado pela José Olímpio. E esse livro foi vencedor do Prêmio Kindle 2021, não à toa. Quem me enviou o livro foi a própria autora, Marília Arnaud. Eu já li outro livro dela, chamado Liturgia do Fim, gostei muito. A Marília gentilmente me enviou, autografado, no fim de 2021 o livro. Demorei um pouquinho, uns meses, mas li. Marília, a autora é paraibana e esse livro é muito forte. Ele é narrado pela protagonista, chamada Aglaia Negromonte, que já é adulta e está fazendo uma retomada da infância dela, da adolescência. Ela está se lembrando. E os traços que ela descreve que tinha quando era criança, até mesmo quando era bebê, são traços que geralmente a gente coloca de uma forma bem positiva. Então, por exemplo, ela era uma bebê inconformada, ela não parava de chorar quando era recém-nascida, choros bem altos e imponentes, choros que acabavam incomodando muita gente, né? E praticamente ininterruptos. Também, quando ela vai ficando um pouquinho mais velha, criança ainda, ela se mostra muito curiosa. Ela pergunta, por exemplo, por que eu sou como eu sou? Que é uma pergunta altamente filosófica. Ela é imaginativa, ela pensa que vê uma serpente, por exemplo. Então eu acho que curiosidade, imaginação, inconformidade podem ser características muito positivas, né? Mas do jeito que ela coloca aqui, não são. Elas são descritas de um modo extremamente incômodo. Então o choro da recém-nascida é inexplicável, é meio que enlouquecedor para as pessoas que estão em volta. A curiosidade dela, ela descreve como sendo aflitiva. Então ela não se diverte com a curiosidade que ela tem, ela fica aflita. E a imaginação dela é aterrorizante. Então chega uma determinada idade, acho que com uns 13 anos de idade mais ou menos, chega na casa da Aglaia e da família dela. A família é composta de pai, mãe, ela e mais 2 irmãos, um irmão e uma irmã. E chega uma menina nova, que é uma nova filha da família. Chama-se Tali e ela é fruto de um relacionamento que o pai dela teve fora do casamento. Então a Tali é filha do pai com a amante, só que a amante do pai morreu e a menina foi ficar com o pai. Ou seja, foi ficar com toda a família. E a partir daí, a Aglaia se fecha completamente. Ela não consegue aceitar a existência da Tali. E isso abre nela um vazio, um abismo gigantesco, sabe? E que leva essa menina para locais psicológicos muito obscuros, descoloridos e profundos. E tem uma outra coisa que ela sente dentro dela, que tem a ver com o título do livro. Ela chama isso de coisa, com C maiúsculo. E é uma espécie de pássaro que se debate ali dentro dela, que bica ela, que mexe as asas dentro dela. É algo inquieto que existe dentro dela e que também é esmagador e sufocante e rastejante e chia dentro dela, sabe? E além de tudo isso, a gente tem alguns aspectos, por exemplo, a relação dela com o pai, que ao mesmo tempo que é uma relação de admiração, também é uma relação de extrema decepção por conta dessa traição que o pai fez com a mãe e com a família inteira, é o que ela considera. A relação dela com a avó, que é muito linda. Aliás, o único momento de respiro que eu tive aqui nesse livro foi um capítulo em que a Aglaia vai passar um tempo na fazenda da avó dela, ou numa chácara, alguma coisa assim. E, nossa, foi o único momento de ar fresco, realmente, no livro. Ela também estabelece, por exemplo, a leitura e a palavra como os elementos dela de conexão com o mundo, que é muito bonito. E, de uma forma geral, eu achei que o livro, ele tem uma linguagem simples, tranquila de entender, mas a forma como tudo isso está montado e está sendo contado é pesada, no sentido de que o texto tem um peso lírico, emocional considerável. E os sentimentos da Aglaia acabam penetrando um pouquinho na gente também, assim. Então é um livro um pouco angustiante. A Aglaia tem dentro de si muita tristeza, mas principalmente muita raiva, muito rancor. É uma amargura da qual ela não consegue se livrar desde pequena e para sempre, até o momento que ela conta a história dela. O final do livro não gostei tanto assim, mas não tira o brilho de tudo que eu achei, principalmente o que eu mais gostei, na verdade, foi a narradora protagonista, essas metáforas que ela usa para explicar tudo que ela tá sentindo, funcionam muito bem, porque a gente mergulha no que essa moça tá sentindo, e essa habilidade dela com as palavras e com as imagens que ela cria.
É realmente impressionante. Mas fica o aviso aqui para quem é muito sensível a temas ligados a transtornos mentais e psicológicos, a violência sexual e a maus tratos com animais também. Muito obrigada, Marília, por ter me enviado um livro. É um livraço. Como eu disse, não é à toa que ganhou o Prêmio Kindle de Literatura em 2021. Dê uma chance, dê uma lida se você gostou da história, se você gosta de histórias densas, essa é pra você. Também li para o Clube Leia Latinos, da Jéssica Matos. Se você quiser mais informações sobre o clube de leitura, tem aí no box de descrição, tá? Eu vou deixar um vídeo em que a Jéssica explica quais são as leituras do primeiro semestre de 2022. E nós lemos em março O País Sem Chapéu, do Denis Laferrière, pela editora 34, e a tradução é da Heloísa Moreira. Este livro se passa no Haiti. No Clube Leia Latinos a gente lê autores e autoras latino-americanos, caribenhos também. E o Denis Laferrière tem uma série de livros em que eles livros de autoficção. Então ele narra de uma forma ficcional um pouco da vida dele, porque ele é haitiano de Porto Príncipe, nasceu lá em 1953, se tornou jornalista no Haiti com 19 anos, só que nessa época estava tendo uma ditadura dos Duvalier, esse é o sobrenome dos ditadores de lá naquela época, e ele e o pai dele serão expulsos do Haiti pelos ditadores, eles serão exilados nos Estados Unidos e no Canadá, mas eles não ficam juntos, o pai vai para um lado, o filho vai para o outro, e nesse livro o narrador protagonista volta para o Haiti 20 anos depois de ter saído. Então ele deixou o Haiti quando tinha 23 anos, retorna com 43, e ali reencontra a sua mãe, sua tia, seus amigos e o país que ele deixou para trás, que ao mesmo tempo é muito semelhante ao que ele se lembra, mas muito diferente também. E esse livro intercala duas partes, ou duas formas de contar, uma chamada País Sonhado e outra chamada País Real. O País Real é quando o narrador nos conta a parte mais prática do Haiti. Então é o sol inclemente, aquele calor, os mercados, os cheiros, os sabores, o reencontro com os amigos. E o País Sonhado, ele vai intercalando essas duas partes. Então é o País Real, aí tem, sei lá, 3 páginas. O País Sonhado tem mais 5 páginas. Depois o País Real de novo, ele vai trocando de um para o outro. E o País Sonhado, ele conta, assim, uma espécie de investigação que ele está fazendo a respeito de uma ideia que a mãe dele tem e que a mãe dele expõe para ele. É a ideia de que no Haiti existe um exército de mortos que vaga pelas ruas como se estivessem vivos. E essa ideia não é só dela, é uma ideia um pouco cultural ali da região, e isso a gente está falando do final do século XX, tá? Então é uma ideia geral da população ali de que existe um exército de mortos-vivos convivendo com todo mundo. São pessoas aparentemente normais, mas elas estão mortas. E ele quer saber mais sobre isso. Como assim? Será que são espíritos? Será que ali a cultura é muito ligada ao voodoo haitiano, que a gente costuma ter uma ideia bem estereotipada e errada dessa religião, dessa prática, né? Então o livro é muito legal por isso, ele traz aspectos sutis dessa ideia do voodoo e de como os mortos-vivos são vistos ali. Não é a mesma coisa que os filmes de Hollywood, obviamente. E pra mim, foi o que eu mais gostei do livro. Eu achei que ele consegue mostrar várias ambiguidades sem revelá-las muito claramente. Por exemplo, os mortos e os vivos que convivem, na verdade. Isso é muito comum na América Latina, né? A morte e a vida estão... elas não têm uma separação muito óbvia entre elas. Tá tudo junto. O dia e a noite, porque de dia o Haiti é ocupado pelo exército dos Estados Unidos e à noite pelo exército dos mortos-vivos. É isso que eles dizem. Que mais? O sonho e a realidade, o espírito e o corpo, a ciência ocidental e a religiosidade caribenha, que ele chama de superstição, e todas essas ambiguidades, essas coisas que a fronteira é muito diluída, não é muito clara, também refletem a situação do próprio narrador, do próprio autor também, que é uma situação de um estrangeiro, ou melhor, de um haitiano, que não se sente mais completamente haitiano, já que ele ficou 20 anos longe, mas ele também não é um estrangeiro, mas ele tem um olhar estrangeiro ali dentro,
estrangeiro, entre aspas, né? No sentido de que ele tem um olhar um pouco mais cético, um pouco mais externo do que se ele tivesse vivido a vida inteira dele ali no Haiti. E ele tá tentando entender essa realidade do Haiti do final do século XX, que é uma coisa com a qual ele já não está mais tão acostumado. Ele tá nesse lugar do nativo que já foi muito modificado pela experiência estrangeira e, portanto, não se encaixa direito nem lá nem cá. E pra mim isso tornou o livro muito redondinho, assim, tudo se interconecta nessa questão da ambiguidade, do nada parecer ser o que é, ou de você não saber o limite de uma coisa ou de outra. Eu adorei essa parte. Eu só acho que o final, na minha opinião, e não foi a opinião geral do grupo, tá bom? A maioria do pessoal lá do grupo Lê Latinos gostou do final, mas na minha visão, o final enfraqueceu um pouco o livro, porque ele tirou essa ambiguidade. Ele esclareceu uma coisa que eu achava, assim, que eu preferiria que não tivesse sido esclarecida. Mas eu também, obviamente, entendo a escolha do autor. E, assim, a linguagem é fluida, é um livro que vai bem rapidinho, tem capítulos curtos, tem muitos diálogos e tudo isso ajuda na agilidade do texto. E eu sinto que esse livro me ajudou a conhecer muito sobre essa parte mais psicológica, entre aspas, de grande parte da população haitiana. Eu gostei muito de ler sobre os zumbis, entre aspas, haitianos deste ponto de vista. Livrão também, se você se interessar, vale muito a pena. E eu vou deixar no box de descrição um vídeo em que a Jéssica dedicou exclusivamente ao livro País no Chapéu. Ela comenta lá sobre tudo isso que a gente discutiu no dia do encontro. E como é um vídeo dedicado exclusivamente ao livro, ele é um pouquinho mais detalhado do que esse meu comentário geral aqui, tá bom? Então, se você quiser, o link tá aí embaixo. Também finalizei a leitura, não li esse inteiro em março. Eu comecei a ler em fevereiro e finalizei em março. O livro Breve História de Quase Tudo, do Bill Bryson, pela Companhia das Letras. Tradução de Ivo Koritowski. Esse livro estava na minha estante há anos e agora eu estou participando de um outro clube de leitura, que é o clube do canal Isto Não É Filosofia. É um canal maravilhoso para quem gosta de filosofia, quer entender um pouco mais, quer aprofundar o seu pensamento. É um canal comandado pelo Vitor Lima e pela Evelyn Lima. Real, é maravilhoso. Eu vou deixar o link pro canal deles aí no box de descrição. E eles têm uma série de cursos que eles oferecem, cursos pagos. E entre esses está um clube de leitura chamado Clube INEF, que é a abreviação de Isto Não É Filosofia. São as iniciais, né? O primeiro livro do clube, dos 2 primeiros meses, foi o Breve História de Quase Tudo. Então eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de ler um livro que estava há muito tempo encalhado ali na minha estante. É um livro bem grande e as letrinhas são pequenas, então por isso que a gente demorou 2 meses lendo. Foram 2 meses lendo, tipo, um capítulo por dia, uma coisa densa. O Bill Bryson é jornalista e ele resolveu escrever um livro sobre muitos assuntos diferentes. Esse é um livro de divulgação científica, então ele é de não ficção. E eu achei ele muito honesto em dizer que ele é jornalista e que ele não pretende falar das coisas como um cientista falaria. Mas só para vocês saberem um pouco dos assuntos que ele vai falar, sobre as origens do universo, do sistema solar, vai falar sobre a Terra, como é que a gente mede o tamanho da Terra, o que tem dentro da Terra no sentido de se aproximando do núcleo e como é que a gente descobriu essas coisas. Ele comenta sobre o surgimento de algumas ciências, a paleontologia, por exemplo, a própria arqueologia, alguns conceitos de física, então o que é um átomo, o que é uma célula, um conceito de biologia, como é que se descobriram as placas tectônicas, vai falar sobre a origem da vida, vai falar sobre a teoria da evolução, vai falar sobre o ser humano. Então, é um livro muito diverso, muito amplo e pouco aprofundado, tá bom? Então, principalmente se você for de uma dessas áreas, biologia, física, astronomia especificamente, até mesmo paleontologia, você vai encontrar aqui algumas imprecisões, obviamente. Mas o Bill Bryson, ele tem muita consciência disso, ele inclusive expõe. Então ele fala, eu sou um jornalista, eu fiz esse livro porque eu sou muito curioso a respeito das coisas.
E ele traz de uma forma muito acessível esses conceitos que eu falei para vocês. O que eu mais gostei é que ele mostra a construção da ciência. Então, como foi se chegando a algumas conclusões, como a gente errou por muito tempo nas hipóteses e como isso faz parte da ciência. A ciência é feita também de relações humanas, então lá no Clube do Livro muita gente se incomodou um pouco, falou que o livro às vezes tem um tom meio de fofoca, porque fala sobre a vida dos cientistas, de como um robô roubou as teorias ou as evidências do outro. Mas eu gostei muito dessa parte, porque realmente mostra que a ciência é feita por humanos e que ela é cheia de idas e vindas, né? A ciência, o erro na ciência é muito importante, porque ele te mostra que não é aquele o caminho. E eu gostei demais disso no livro. Ele mostra os erros, ele não tem medo de falar, ó, a ciência aqui chegou no beco sem saída, teve que ir por outro caminho, encontrou outra resposta, que foi mais satisfatória. Então, gente, foi um livro muito legal, na minha opinião. Como eu disse, quem é especialista pode ficar às vezes um pouco irritado, mas eu achei que o autor foi muito feliz na proposta dele de ser abrangente, de ser amplo. E ele traz, quando ele vai falar de medidas, por exemplo, de quantidades, ele consegue trazer pra gente algumas metáforas que tornam esses números mais palpáveis. Então vai falar do tamanho do universo, ele dá, sei lá, ele materializa isso pra gente tentar entender. Claro que fica um pouco impreciso, mas fica mais concreto. Quando ele vai falar de um tempo muito longo, ele fala, ó, se esse tempo de bilhões de anos a gente tentasse montar em um ano, como é que seria? Ah, até junho aconteceria tal coisa, entendeu? Ele faz essas metáforas muito legais, e tá tudo reunido aqui no livro. Se você gosta de ficção científica, também é um livro que eu achei bem honesto naquilo que ele se propõe. E esse Clube do Livro INEF é pago, porque na verdade ele não é só um clube de discussão das leituras, ele tem todo um acompanhamento. No caso do Breve História de Quase Tudo, a gente teve o apoio da Ana e do Pedro, que são físicos. Eles prepararam um guia de leitura com questões de cada capítulo para a gente prestar atenção, para a gente ficar atento. Algumas erratas mostrando informações que aqui no livro estavam imprecisas ou estavam desatualizadas. E além do guia e das discussões de leitura, ainda tem algumas aulas que esses tutores, vou chamar de tutores, né? No caso, a Ana e o Pedro, físicos, prepararam para a gente entender melhor alguns assuntos que estão sendo tratados aqui no livro. E um dos projetos a que eu estou me dedicando agora nos últimos meses é a leitura conjunta nesse Clube INEF do livro Sapiens. Eu estou relendo Sapiens, agora preparei um guia de leitura para esse pessoal do Clube INEF. Eu vou ser a tutora, eu vou ser a guia do Sapiens. Estou colocando também algumas erratas, algumas reflexões para a gente fazer em cima do texto do Harari. Em breve gravarei as aulas para o pessoal que estiver participando do clube de leitura. Então, é um projeto grande, denso e que está me exigindo um tempo de dedicação bem grande. Por isso que os vídeos aqui no canal vou jogar um pouquinho mais para frente para eu poder resolver essa leitura do Sapiens, que está acontecendo agora em abril e em maio. E aí, só para quem quiser saber, o próximo livro do Clube INEF vai ser a Ilíada. Também vai ser nesse esquema, com guia de leitura, com aulas gravadas e com discussão, um clube de leitura mesmo. E essa leitura vai acontecer em junho e julho. E eu fiquei feliz porque a Ilíada é um dos meus livros que eu planejei para ler em 2022. É uma das minhas metas de leitura para esse ano. E finalmente eu li também Olympe de Gouges, de Catel e Bouquet, pela editora Record, tradução de André Teles. Eu mostrei esse livro recentemente para vocês em um book haul e agora em março eu consegui lê-lo. É um quadrinho que conta a vida da Olympe de Gouges. É uma revolucionária, uma mulher que viveu durante a época ali da Revolução Francesa e ela reivindicou os direitos das mulheres, entre muitas outras coisas. Ela foi autora de peças de teatro, ela foi uma mulher abolicionista e ela incomodou tanto que ela foi julgada e guilhotinada pelos revolucionários. Então aqui temos toda a história dela, e é literalmente a história dela, tá?
com ela nascendo, ela sendo concebida, e termina com a morte dela. Eu gostei muito do traço, muito, muito mesmo. O desenho eu achei lindo. É um livro que se baseia em fontes bem confiáveis sobre a Olympe de Gouges. Inclusive, os autores, é um roteirista e uma ilustradora, se eu não me engano. Isso, é um autor, o autor do texto e uma ilustradora. São franceses, então eles têm acesso a uma documentação que quem não fala francês ou quem não tá lá, às vezes não tem, né, acesso. E no final do livro tem mini biografias de personagens que fazem parte aqui da vida da Olympe de Gouges. Então aqui Danton, Robespierre, Théroigne de Méricourt, que eu não sei se fala assim, mas várias pessoas que participaram ali para você conhecer. Tem uma cronologia da vida da Olympe de Gouges e dos acontecimentos da Revolução Francesa. Então é um livro muito bem feito, muito detalhadinho sobre a vida dela. Eu só não fiquei, tipo, super encantada. Não sei porquê. Eu não sei explicar muito bem o que não bateu de mim com o livro. Mas achei uma boa história em quadrinhos. Eu acho que talvez eu não seja muito de biografia. Eu acho que tem um pouco a ver com isso. Porque eu já li também a da Rosa Luxemburgo em quadrinhos, que também é muito boa, mas não é tanto a minha praia. Eu acho que tem a ver com o gosto pessoal mesmo. E esse livro é meio dificinho de encontrar, eu encontrei por um bom preço na estante virtual, que eu tava precisando para um trabalho. Bom, gente, é isso. Essas foram as leituras do mês de março de 2022. Espero que tenham gostado. Se você já leu algum deles ou se tem vontade de ler, me conta aí nos comentários. Muito obrigada pelos comentários que vocês deixaram no vídeo de aviso que eu dei, né, que estou dando uma pausa aqui no canal. Mas eu não quero deixar completamente sem vídeo e nem atrasar a minha documentação aqui das minhas leituras do mês e dos livros que chegaram no mês, que são 2 registros que eu gosto de ter aqui, inclusive para eu consultar de vez em quando, quando que eu ganhei esse livro, quando que eu li, o que que eu achei de uma forma geral. Então esses vídeos de leituras do mês e book haul para mim são bem importantes. Muito obrigada por acompanharem sempre, pela compreensão de vocês, pelo carinho. Está tudo bem por aqui, só tô ralando bastante, trabalhando bastante, tá bom? Em breve eu volto com vídeo toda semana. Por enquanto ainda estamos na pausa. Vem aí o vídeo do book haul do mês de março também. Então, um beijo, até lá!